palestrantes Viviane Landis, Juliana Alves e Sara Sampaio, pela generosidade em dedicar um tempo para partilhar conosco o conhecimento que possuem acerca do TDAH ou da PHDA. Um agradecimento especial para a Tanise, minha parceira nesse projeto. Eu e a Tanise somos administradoras do grupo Partilhas entre Especialistas. Já não nos víamos, né, desde junho, e estávamos todos a tirar férias merecidas. Neste regresso, trouxemos um tema muito interessante para um retorno em beleza. Sem mais delongas, deixo-vos com a palestra da psicóloga Viviane Landis. Viviane, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite, boa tarde para quem está no Brasil. Quero agradecer muito a Tanise e a Roberta pelo convite, novamente, né? A gente está juntos aqui. E aí, falar do TDAH ou do PHDA, né? Eu acho que principalmente agora no contexto acho que a gente já pode começar a falar pós-pandemia. Se antes já era um tema bem importante, né? Eu acho que agora, nesse contexto, com tantas mudanças, com tantas exigências novas, né? Eu acho que vale a gente retomar, né? Esse quadro e realmente falar sobre ele. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão todos vendo? Bom, então, eu sou a Viviane, né, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia já há um bom tempinho, e atuo muito com a avaliação neuropsicológica, né? Então, essa queixa, né, de desatenção, por exemplo, ou de dificuldades de comportamento pela inquietação, pela agitação, sempre o que vem como primeira hipótese para a gente, né, é o transtorno de déficit de atenção, a perturbação do déficit de atenção e hiperatividade. E isso tem aumentado muito agora nesse período aí de pandemia, pós-pandemia, né? E aí eu trouxe agora nesse início, eu acho, né, importante a gente introduzir um pouquinho o que é esse transtorno e um pouco dos critérios, porque é muito fácil a gente entender, a gente achar, né, que queixa de desatenção, eu costumo falar que é que nem febre, né? Vários quadros emocionais ou neurológicos cursam com um sintoma de desatenção, e febre também, né? Se a gente for pensar, desde uma unha encravada e até um quadro mais sério, né? Tem a manifestação, tem o sintoma da febre. Então, a desatenção, por exemplo, é um sintoma muito comum a vários quadros, né? E aí a gente tem que entender assim, que o transtorno de déficit de atenção, ele é realmente um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa, a criança ou adulto, ele não fica a partir de um momento com esse transtorno, essa perturbação. É algo que é genético e é do neurodesenvolvimento. Então, ele vai nascer com essa dificuldade, só que o momento em que ela vai se manifestar é que pode variar, tá? Mas é algo do neurodesenvolvimento. E ela é um grupo de condições, né? São vários sintomas, são várias dificuldades em algumas áreas do desenvolvimento e que vão acarretar prejuízo nas áreas, nas várias áreas nos vários papéis que o indivíduo exerce na vida, né? Pessoal, social, acadêmico, profissional. Então, por exemplo, desatenção todos nós temos em alguns momentos mais, outros menos, mas para quem tem a perturbação, é algo que vai realmente impactar nos aspectos da vida, né? E pode cursar com outros, geralmente cursa com outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, não é raro, na verdade é comum, né? Quem tem o transtorno ou quem tem a perturbação do déficit de atenção, vir com outros, como, por exemplo, um transtorno específico da aprendizagem, né? Uma dislexia, uma descalculia, né? E aqui eu trouxe rapidamente, não vou, né, gente, não vou entrar nisso,
mas rapidamente para dizer assim que tem critérios, né, para a gente entender se aquela desatenção, se aquela hiperatividade realmente caracterizam um quadro específico psicopatológico, né? E aí, para o DSM-5, né, que é a Bíblia aí, né, para a gente seguir com os critérios, e é reconhecido mundialmente, né? Então, o DSM, ele traz para a gente que, para a gente começar a entender que pode ser um quadro realmente de TDAH, a pessoa, né, a criança, no caso a criança, né, porque para o adulto diminui um pouco os sintomas, para adulto são 5 sintomas, para criança são 6 sintomas de desatenção, pelo menos, né, durante no mínimo 6 meses. E aí temos todas esses comportamentos que podem nos informar da desatenção. Então, por exemplo, com que frequência presta atenção a detalhes ou comete erros por descuido, né? Então, se a pessoa ou a criança comete muitos erros por descuido nas tarefas escolares, o adulto no seu trabalho, se isso é com frequência, se isso é, algumas escalas, se a gente assinala essa frequência como bastante ou demais, né, a gente entende que isso realmente tem um impacto na vida. Então, a gente levanta realmente uma hipótese mais robusta. Enfim, aí a gente vai detalhando numa anamnese bem extensa, né? Então, aqui são sintomas de desatenção, e aqui são sintomas de hiperatividade. Por quê? Porque tem pessoas que têm os sintomas de desatenção, mas não têm sintomas de hiperatividade, né? E tem pessoas que têm os dois. E tem pessoas que têm só hiperatividade, né? Então, por isso que a gente tem aí os critérios para ambos os sintomas. Outros aspectos que a gente precisa também respeitar para ver se é realmente um quadro psicopatológico como é um transtorno do neurodesenvolvimento, é algo que vai aparecer na vida da pessoa antes dos 12 anos de idade, né? No DSM-4, dizia-se que era algo que deveria aparecer apenas a partir dos 7 anos, né? Hoje se estendeu um pouquinho mais, né? Se entende que até os 12 anos a gente entende, às vezes algumas crianças demoram um pouco para começar a apresentar os sintomas. E aí até os 12 anos se entende que eles aparecem. O prejuízo dos sintomas de desatenção e ou de hiperatividade, eles precisam estar atrapalhando, né, causando prejuízo em pelo menos 2 contextos diferentes da vida da pessoa, né, para a gente dizer que realmente isso é um prejuízo. Esse é o critério C que a gente diz, né? O critério D é que também a gente entende que na clínica, nos testes, não necessariamente nos testes, mas na clínica a gente observa que o comportamento realmente traz prejuízo para essa criança, né? Então, os pais trazem, olha, a gente vai para as festas, né, para as festinhas infantis, vai na casa de um amigo, vai no parque, e a gente não consegue deixá-lo sozinho, ele se arrisca demais, ele está o tempo inteiro arrumando briga, né? Então, quer dizer, a família traz relatos, no caso das crianças, de um prejuízo realmente significativo, né? E aí, um último critério é que esses sintomas, eles não são explicados por outros transtornos, né? Eles realmente, a gente vai excluindo vários transtornos e o que melhor vai explicar, né, é o TDAH. Tá? E aí, aqui, eu trago algumas questões, acho que está tentando fazer um resumo, né? Tentando um resumo e tentando alertar para alguns pontos. Então, a desatenção e a hiperatividade, para a gente entender que elas realmente não estão compatíveis, né? É quando
elas trazem um nível, né, inconsistente de desatenção e hiperatividade com a idade. Então, uma criança de 3, 4 anos, você não vai esperar que ela fique meia hora, 20 minutos concentrada numa atividade, né? Então, se a criança consegue parar 5 minutinhos, 10 minutinhos, está ótimo. E aí a gente, não é raro a gente receber pais dizendo, nossa, mas ele não consegue parar meia hora, né? Aí você fala, mas que idade tem seu filho? 3, 4? Não, ele não vai parar meia hora, né? Porque não é esperado, não é compatível com a idade ainda, né? Então a gente tem que estar muito alerta a isso. E na infância, né, o TDAH, o PHDA, geralmente não é incomum, né? Ou seja, é comum vir com outros transtornos, como eu disse lá atrás, além dos transtornos de aprendizagem, das perturbações de aprendizagem, também com alguns outros transtornos comportamentais, né? Como o transtorno de oposição desafiante, que é o TOD, né? Que a gente chega a dizer que é o TOD, ou o transtorno de conduta, né? Que são comportamentos externalizantes, são comportamentos que realmente além do TDAH, da desatenção e da hiperatividade, a criança também é muito opositora. E quando essa oposição, né, é muito importante, ela não é explicada pelo transtorno de déficit de atenção. Então, a gente entende que tem um transtorno, uma comorbidade, ou uma comorbilidade, acho que como se diz aqui em Portugal, né? Então, não é raro acontecer esses transtornos comportamentais como comorbidade. E o TDAH, ou PHDA, ele persiste na vida adulta, né? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele vai persistir na vida adulta, mas vão acontecer algumas mudanças na manifestação, né? A criança pode ser mais agitada e o adulto, ele, com a aprendizagem, com a tentativa de se adequar ao contexto, ele perde um pouco dessa hiperatividade, dessa impulsividade, né? Ele acaba ficando uma pessoa com perfil mais desatento, né? Não são em todos os casos, mas acontece. E tem esse prejuízo também, né? Persiste na vida adulta e são pessoas que trazem queixas consistentes, né? De dificuldades no trabalho, nos relacionamentos pessoais. Então, o que a gente entende, né? Que esses sintomas todos de desatenção e ou de hiperatividade, impulsividade, não é transitório, né? Diferente de uma desatenção ou de uma impulsividade por algo do momento, né? Então, por exemplo, a gente está no período de pandemia, muita gente vindo com queixa de desatenção e não tinha, né? Começou a desenvolver, por exemplo. Então, a gente precisa acompanhar para saber se isso for transitório, não é um TDAH, por exemplo, né? Pode ser alguma outra coisa, um quadro ansioso, um quadro depressivo, que manifesta desatenção, por exemplo, como um sintoma. Não é compatível com a idade, então as queixas de desatenção e hiperatividade, elas são incompatíveis, estão além do que se espera, né? E causam impacto na vida, né? E aí, para os aspectos afetivo-emocionais, né, o que isso vai causando ao longo do desenvolvimento dessa pessoa, né, emocionalmente falando? Vai havendo uma distorção de autoimagem, uma baixa autoestima, né? Então, a criança que acaba, muitas crianças têm inteligência normal, dentro da média, né, compatível com a idade, mas os aspectos atencionais e funções executivas não estão compatíveis, né? E isso vai fazendo com que a criança tenha fracassos escolares, sociais, né? E ela comece a se achar incompetente, incapaz, né? Então, começa a haver uma distorção da autoimagem, e começa a se desenvolver uma autoestima muito baixa. Quadros de ansiedade e depressão são bastante comuns, principalmente de ansiedade em crianças, adolescentes também, ansiedade, depressão, adultos mais ainda, né? E aí, quando você vai investigar a origem desses quadros de ansiedade e depressão, você vai retroceder aí na história e vai perceber que ao longo da vida acadêmica, por exemplo, né, os insucessos, e aí você vai investigar, mas por que insucesso se é uma pessoa que parece ter um nível de inteligência
normal. E aí você vai ver essas defasagens, essas incompatibilidades da atenção, né, e das funções executivas. E essas questões emocionais, esses aspectos afetivos, né, de distorção de autoimagem, autoestima, vão impactar ainda mais, né, vão impactar mais nos sintomas de desatenção. Então, a pessoa, se ela já tem uma fragilidade atencional, se ela está ansiosa ou se ela está deprimida, ela vai ficar mais desatenta ainda, ela vai ficar mais impulsiva ainda, né? E aí, tem uma teoria mais recente do Badley que diz que o sintoma fundamental do TDAH, né, do PHDA, é a desregulação emocional, né, ou a dificuldade de regular as emoções. Porque a autorregulação, né, é um mecanismo para guiar, para moderar a emoção e para organizar o comportamento. Né? Então, a autorregulação diz desde quando eu estou a perceber a minha emoção, como essa emoção sai, né? E como eu me comporto. E isso é uma habilidade muito refinada, que para as pessoas que têm um TDAH ou PHDA, elas têm uma dificuldade, é entendido hoje em dia que é um sintoma fundamental essa dificuldade de se autorregular, tanto emocionalmente como na autorregulação cognitiva, né, de atenção, quanto que eu consigo, eu não estou interessada nessa aula, eu não estou interessada nesse assunto, mas eu preciso me manter atenta. Isso é o quê? Capacidade de se autorregular cognitivamente, né? Eu sei que eu não quero, mas eu sei que eu preciso, então eu preciso me autorregular. E aí, no TDAH, tem essa dificuldade ou inabilidade de lidar com as experiências e processar as emoções. E aí, o que acontece? Muita oscilação de humor, dificuldade com pequenas frustrações, né? A intensificação ou a minimização das emoções. Então, há aí um desbalanço, né? Uma dificuldade realmente de processar. E aí, o que vai acontecer, né? Se eu não consigo adequar, se eu não consigo regular, se eu não consigo identificar adequadamente, se eu não consigo ajustar o nível dessas emoções e aí, com isso, não ajustar o meu comportamento, e o que vai refletindo na vida, né? A criança, né, tem uma perda de interesse muito rápida, ela busca por novidade o tempo inteiro, tem uma dificuldade de se manter engajada, né, com energia e disposição para concluir, né, para sustentar uma atividade até o final, né, dificuldade para monitorar o próprio comportamento e avaliar as consequências de seus atos, né? Então, tudo isso tem a ver com essa capacidade de eu regular a minha motivação, o meu interesse, né, principalmente a motivação e o interesse para algo que eu estou realizando. E aí, regular as emoções que aquela situação me desperta. Cansaço, alegria, satisfação, frustração, né? Todo esse balanceamento aí, essa regulação está em jogo o tempo inteiro, né? E há uma dificuldade no TDAH. E o que costuma acontecer, né? Uma baixa inibição, ou seja, uma dificuldade de parar e pensar no ato antes de fazer. Então, essa hiperatividade, a impulsividade, é essa dificuldade de parar e pensar, né? E esse parar e pensar não é um parar e pensar prolongado, né? É um parar e pensar rápido, né? Muitas vezes. E ainda assim há uma dificuldade, há uma impulsividade muito grande. E o baixo controle, né? Uma dificuldade de fazer algo diferente do que o impulso manda. Então, além do TDAH ter uma dificuldade de segurar um comportamento que não é para ser feito naquele momento, né? Ele também precisa controlar, ele precisa flexibilizar, controlar e flexibilizar, ou seja, mudar. Se aquele comportamento é inadequado, eu preciso mudar para outro. Então, entra em uma outra função executiva, que é a flexibilidade. Entra a inibição e entra a flexibilidade.
E aí as funções executivas que estão muito junto dessa autorregulação emocional, muito, né? Quais são as funções executivas? Não sei se é um termo, um conceito conhecido, né? Mas as funções executivas, elas são muito refinadas nas crianças, nas pré-escolares, né? Nas crianças de 3, 4, 5, 6 anos. Elas estão ainda iniciando o desenvolvimento, né? Então, começa o controle, aquele vídeo que acho que muita gente deve ter visto, da criança que é colocada na frente da criança marshmallow, né, um pratinho de marshmallow, e aí os pais saem, o adulto sai e fala para a criança ficar lá paradinho esperando, até ele voltar, que aí ela vai ganhar, ao invés de um, 2. Isso é uma capacidade do quê? De inibir o impulso, né, de querer comer, adiar a recompensa para que ela aumente a recompensa, né? Então, esse adiamento de recompensa é muito função executiva, é muito controle inibitório de impulso. Nas crianças de 3 anos, por exemplo, a gente não espera muito que elas consigam, né? Uma criança de 4, 5 anos, a gente já começa a esperar que ela consiga, né? E aí funciona, então, controle inibitório, memória operacional, né? Ou memória de trabalho, que é essa capacidade da quantidade de informação que eu consigo segurar na minha cabeça, né? Então, se eu estou fazendo um cálculo na cabeça, um cálculo mental, eu tenho que segurar os números, as informações, e enquanto eu manipulo, se vocês estão me ouvindo agora, né? Tem gente que, por exemplo, vai anotar, ela não consegue anotar muita informação, por quê? Porque enquanto ela está ouvindo, porque ela tem uma memória operacional, e a nossa, na verdade, de todo mundo a memória operacional, essa memória de curto prazo, ela é muito curtinha, ela tem uma capacidade pequena mesmo. E aí ela se sobrecarrega muito fácil, só que ela é importante para tudo nessa vida. É importante para ler. Eu tenho que ler um parágrafo, eu seguro na minha cabeça aquelas informações para eu ligar com o parágrafo posterior, né? A flexibilidade cognitiva, então a capacidade de mudar o comportamento de acordo com o contexto, né? De criar ações ou soluções diferentes, né? E organização e planejamento. O controle inibitório é a primeira, a memória de trabalho é a primeira que começa a se desenvolver, depois controle inibitório, flexibilidade, organização e planejamento, a gente já espera, a gente só espera a partir dos 6, 7 anos que a criança consiga desenvolver um pouquinho melhor, né? E aí, só retomando o controle inibitório, ele vai ser muito importante, não só para segurar impulsos, comportamentos, mas para inibir distrator. Então, se eu estou lá muito preocupada, eu preciso tentar inibir pensamentos para eu focar a atenção. Se eu estou com barulho ao redor, né, eu preciso tentar inibir esses distratores externos para eu focar a atenção. Quem tem um PHDA, um TDAH, tem uma dificuldade muito grande em inibir distratores. Tem pessoas que têm mais dificuldade para inibir distrator externo, barulhos ou pessoas passando, né? Então, por isso que é tão comum a recomendação para os professores. Deixam aquela criança longe da janela, longe das portas, porque elas não conseguem inibir os distratores, né? E aqui eu acho que, né, só reforçando, né, o quanto que é difícil para essas pessoas segurar os impulsos, né, e isso vai impactar na memória e na atenção. O que a gente tem aí de tratamento hoje em dia, né? Um tratamento psicoterápico, geralmente o que se tem mais de evidências aí de sucesso é a terapia cognitivo-comportamental, né, para ajudar nas habilidades sociais, na resolução de conflitos, nessa regulação emocional. O uso de psicofármaco geralmente é recomendado, né? Não todos os casos, mas há casos que ajuda demais, tá? E o trabalho em cima da função executiva, né? E aí, para encerrar, eu acho que é importante a gente trazer, né, retomar essa questão do contexto da pandemia, né, um cuidado grande que a gente precisa ter em não confundir as consequências do estresse, né, desse contexto com o transtorno. Então, a gente precisa fazer uma boa anamnese, uma boa conversa para a gente tentar distinguir.
E o contexto da pandemia, né, das aulas do trabalho online, é um contexto que exige muito mais das funções executivas e da regulação emocional. Então, o que a gente pode também, por outro lado, entender? Que alguns quadros que estavam quietinhos, algumas pessoas que tinham TDAH leve, por exemplo, né, começaram a se manifestar agora a partir desse período, né, porque é um período que realmente exige muito mais, tá? Então é isso, gente, é isso que eu tinha para dizer, agradeço demais e estou aí aberta aí depois se vocês quiserem conversar e tiverem dúvidas. Espero que eu tenha sido clara. Mas é isso. Muito obrigada, Viviane. Eu sugiro que as perguntas, então, fiquem para depois, ou então, enquanto a próxima palestrante inicia, né, a sua fala, podem encaminhar as perguntas através do bate-papo, ok? Ok. Eu e a Tanise estaremos disponíveis para pronto direcionar estas perguntas num outro momento, ok? Pronto. Ok. Obrigada. Eu que agradeço. Eu então passo a palavra a Juliana. Juliana Alves, fonoaudióloga. Bem-vinda, Juliana, e obrigada. Olá, boa noite. Eu fui apertar o botão do volume e tirei minha câmera. Boa noite, pessoal. Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite da Tanise e da Roberta, que para mim, assim, partilha na nossa área de atuação é tudo, né? Porque a gente sem partilha a gente não consegue realmente contribuir com o foco do nosso trabalho, que é auxiliar a criança, o jovem, enfim, que nos procura. Então, meu nome é Juliana Andrade, eu sou educadora, fonoaudióloga e psicopedagoga. Eu achei importante deixar essa trajetória profissional porque assim, a área da educação para mim sempre foi assim, os pilares da minha atuação profissional, porque eu já há 25 anos atuo dentro da escola, então dentro do contexto da mão na massa, eu costumo dizer, né? Então, falar depois da Vivi é muito bacana porque ela trouxe esse embasamento teórico. Eu vou dar uma pincelada muito rapidinha para entrar mais nas questões práticas relacionadas com a fonoaudiologia nesses quadros de TDAH e PHDA. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, né? O que é o transtorno? A Vivi já disse, mas só para embasar um pouco a minha fala, o transtorno déficit de atenção com hiperatividade, como é conhecido no Brasil, TDAH, ou a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, como é conhecido em Portugal, é uma alteração neurobiológica de causas genéticas que aparece na infância, mas frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida, tá? Então, os sintomas que a gente conhece e que chega principalmente para nós terapeutas, né, é que às vezes vem um diagnóstico, mas nem sempre vem, às vezes tem uma causa, um sintoma atencional, geralmente ligado com alguma questão, dificuldades na escola, enfim, mas o que chega para a gente sempre é uma desatenção, uma inquietude ou uma impulsividade, ou todas juntas, que compromete as questões relacionadas ao aprendizado escolar. Então, estudos recentes mostram que cerca de 3 a 5% das crianças manifestam esse transtorno ou perturbação, que embora acompanhem o indivíduo pela vida adulta, eles são suavizados, né? No momento da vida adulta, até a Vivi comentou isso. O social, ele exerce uma função muito importante, porque a criança, ela está na fase de brincar, de gastar energia, como a gente costuma dizer, mas na fase adulta existem algumas regras que ela vai precisar, enfim, por mais que é uma perturbação, não tem cura, tem tratamento, mas muitos adultos, quando chegam com as crianças no consultório, e ao longo do tratamento, os pais vão falando, eu acho que eu era assim, né? Então, assim, na atualidade, nós temos muitos recursos para chegar nesse diagnóstico. E antes, não tão antigamente, né, mas na nossa época, porque nós somos jovens, tem muitos pais que trazem isso para a gente. Então, os sintomas foram suavizados, né, ao longo
da convivência social, enfim, até mesmo sem tratamento, né? E muitas vezes esse transtorno, eles vêm associados com a dislexia ou com a desortografia, que vão justamente chegar no comprometimento dessa linguagem, do aprendizado escolar. Porque o TDAH, o PHDA, ele não causa por si só um problema de aprendizado, mas as dificuldades em manter a atenção, a desorganização e a inquietude vão atrapalhar bastante o rendimento nos estudos, né? Então, não é o PHDA que causa um transtorno de aprendizagem, é justamente essas questões atencionais que vão comprometer, né? E aqui é que inicia o trabalho da fono. Então, vamos falar um pouquinho mais da questão prática. Qual é o papel do fonoaudiólogo nessa situação, né? Nesse transtorno, nesse transtorno do neurodesenvolvimento? Elevar o nível atencional da criança, né? Do jovem. Geralmente vem mais os pequenos, né? E treinar o foco e a concentração. Como que a gente pode fazer isso? Ler, explicar, modificar ou criar as regras de um jogo. Então, eu costumo dizer assim, a criança com transtorno de déficit de atenção, ela é muito agitada ou às vezes muito parada. O que a gente tem que propor? Atividades lúdicas, né? Diversas entradas sensoriais para que a criança possa, para que a gente possa exatamente trabalhar o que a gente tem que trabalhar, que é o nível atencional da criança. O jogo é um lugar muito bacana de explorar, né? Então, às vezes a gente propõe um jogo para a criança, ela já sabe como joga, né? Muitas vezes ela não tem paciência de ler a regra do jogo, enfim. Então, eu sempre proponho, a gente pode ler? Então já sabe o jogo? Então, você pode me explicar como é que se joga esse jogo? Tudo que tente manter a atenção dela, tente trazer ela para o nível atencional desejado, né? Treinar o foco, a concentração. Elaborar uma sequência e uma rotina de estudo. Diversificar as entradas de informação multissensorial. Então, para a criança dizer para você como é que é a rotina dela, às vezes é muito difícil. Às vezes ela começa a falar uma coisa que ela fez de manhã, depois ela fala uma coisa que aconteceu na hora do almoço, volta para alguma coisa, porque essa organização dela, tanto ela fisicamente como as atividades mentais, nem sempre vai ter dificuldade justamente de manter uma sequência. Então, eu gosto muito quando a criança, algumas conseguem contar a sua rotina, eu vou ou escrevendo, ou digitando, ou eu trago algumas rotinas prontas também, porque tem criança que não consegue te dizer o que ela faz, a ordem das coisas. Então, propor a leitura de uma rotina de uma outra pessoa, de uma outra criança, para ela organizar essa rotina, para que depois a gente consiga, ou até colher dos pais essas informações, ou mesmo quando ela conseguir contar, a gente vai organizando junto com ela. E daí, uma rotina hipotética, a rotina dela, e passar até para a rotina própria do estudo mesmo, para tentar fazer com que ela perceba essa organização. Então, colocar a rotina da criança num planner, para ela visualizar as tarefas também facilita. E essas entradas de informação, sempre muito diversificadas. Então, estudos mostram mesmo que quanto maior for a diversidade de entradas sensoriais, maiores serão os ganhos que a gente tem. Então, visual, auditiva, tátil, sinestésica, as crianças com essa perturbação, elas precisam muito dessa... Eu acabo dizendo mais as hiperativas, porque é o que acaba chegando mais, né? A criança que é mais atenção, ela vem um pouco depois, só com o transtorno de atenção, ela vem um pouquinho depois, porque eu digo que incomoda menos, né? Porque a questão da agitação socialmente, ela é muito mais vista no primeiro momento. Trabalhar as funções executivas, como a Vivi falou, né? Então, o planejamento, a memória, a atenção, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, isso é fundamental. Na verdade, eu digo que é o principal nos quadros desse transtorno. Então, praticamente todos os jogos têm regra,
né? Então, a regra, às vezes ela já sabe, é o que eu falei, a gente pode modificar, mas ela tem que seguir essa regra, né? Geralmente as crianças, elas, ou como já sabem jogar, às vezes, ou ela quer mudar, vamos dizer assim, ela já sabe a regra, mas ela, às vezes, ela facilita em algumas situações, né? Então, a gente, um simples jogo da memória, por exemplo, faz com que ela desenvolva, né, essas funções executivas. Solucionar problemas de lógica, construções, né? Então, aonde é que eu vou colocar uma peça, se eu quero fazer determinada coisa, se eu quero construir uma casa, se eu quero construir, sei lá, um posto de gasolina, enfim. Um instrumento que eu gosto muito, que é a Torre de Hanoi, acho que muitos de vocês conhecem, que são 3 pinos, eu até tenho um aqui para mostrar, que eu ia colocar a imagem, acabei não colocando. Então, você precisa passar, tem uma regra por trás, que você tem que colocar uma peça. Não pode colocar uma peça grande em cima de uma pequena, por exemplo. Então, envolve todo um planejamento. Eu vou tirar essa peça, eu vou por onde? Eu tenho que mudar todos esses pinos ou para cá ou para cá. Então, eu tenho que seguir uma regra. Não posso colocar uma peça grande em cima de uma pequena e não posso fazer mais de um movimento de cada vez. Então, às vezes as crianças ficam assim, alucinadas porque eles também são competitivos, eles querem, eu coloco tempo, né? Então, assim, tem um tempo para fazer, tem um tempo para mudar. Planejamento, controle inibitório, que ele não vai poder fazer do jeito que ele quer, né? Enfim, ele tem que planejar a ação, tem que ter memória, porque se eu mudei uma peça e depois eu vou mudar, vou colocar como é que eu vou planejar essa ação, né? Encontrar as diferenças, tem muitos jogos até mesmo encartes, né, papéis, que você tem que encontrar qual é a diferença de uma imagem para outra, aquele jogo dos 7 erros também, né? Eu gosto muito de trabalhar com... Hoje em dia a gente tem internet para nos ajudar, mas como as crianças estão muito no mundo tecnológico, eu gosto de misturar um pouquinho. Um pouco de jogos em papel, um pouco de jogos tecnológicos, porque a gente também não pode fugir da era digital, que está aí também para nos ajudar, mas mesclar um pouquinho, porque a parte sensorial a gente consegue nos jogos físicos, né? Agora a parte... nos jogos eletrônicos a gente não tem tanto sensorial, esse tátil sinestésico, né? A gente tem o sensorial, o auditivo e o visual, mas a gente não tem o tátil sinestésico, que para eles também favorece demais. Trabalhar com as habilidades do processamento auditivo também contribui muito, porque a gente trabalha com memória, a gente trabalha com atenção, a gente trabalha algumas vezes com controle inibitório, então isso também favorece. Uma outra área importante de atuação é acolher essa família, né, que chega, porque a criança não chega sozinha, ela chega com uma família que às vezes não sabe muito o que fazer, como lidar, né, e eu coloquei um exemplo ali, só para eu não esquecer, que muito do que a gente escuta é, meu filho tem muita energia, né, então o TDAH tem muita energia, ele tem que fazer muita atividade, só que nem sempre esse excesso de atividade vai fazer com que ele gaste a energia dele, porque não é simplesmente um gastar energia, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele pode fazer o dia inteiro de atividade, só que ele não vai focar naquilo que ele realmente precisa. Então, eu costumo dizer que o excesso de atividade nem sempre trará bons resultados. Então, ver com a família, conversar com a família, alinhar algumas condutas, né, pensar junto em algumas situações de atividades que favoreçam e outras que até possam prejudicar. Auxiliar o professor, o educador dessa criança, porque numa sala com 15, 20 alunos, a professora tem um TDAH? Não, às vezes ela tem 2, ou às vezes ela tem um, mas ela tem uma outra dificuldade de aprendizagem, e sempre vai ter, né? Como é que ela lida com essa diversidade, quais são as estratégias, alguns facilitadores, né? Sempre para o benefício da criança e do processo pedagógico de uma maneira geral. E a atuação em equipa multidisciplinar é fundamental, porque, às vezes, uma situação do fonoaudiólogo pode ajudar uma situação do psicopedagogo, se tiver um pedagogo na equipe, o professor,
a família, que a família não é equipe multidisciplinar, mas ela nos traz muitos dados e eu acho que tem que ser uma troca mútua. Meninas, falei muito rápido, fiquei com medo do tempo, mas esse é um pouquinho um panorama aí para contribuir com a partilha. Obrigada. Ai, obrigada, Juliana. Nós é que agradecemos pela generosidade da partilha. Passo, então, a palavra à psicomotricista Sara Sampaio, ok? E pronto, teremos um tempinho logo a seguir a fala da Sara para questões, perguntas, comentários, reflexões. A palavra é sua. Obrigada. Não sei se está autorizado para compartilhar. Tá. Vou por aqui. Apresentar. Conseguem ver? Sim? Ótimo. Pronto. Então, eu vou falar aqui um bocadinho, sem ser muito técnica, da intervenção psicomotora oi, acho que passei mais. Na PHDA ou na TDAH. Eu sou a Sara Sampaio, sou psicometricista e tenho um projeto, ou um gabinete com um projeto de intervenção que se foca no desenvolvimento infanto-juvenil, mas também com um grande foco na capacitação dos encarregados de educação para que possam ser autónomos no acompanhamento dos seus educandos. Pronto, a primeira frase que eu gosto muito quando falo de PHDA é esta que nos diz que a PHDA não é um problema de não saber o que se faz, ou seja, não há um déficit, ou normalmente não há um déficit cognitivo, mas sim de conseguir fazer o que se sabe que deve ser feito. Aquilo um bocadinho que a Juliana e a colega também foram partilhando de todas as características inerentes à patologia que dificultam realmente que a criança ou o jovem possam colocar em prática aquilo que ele sabe. Características principais também já foram aqui um bocadinho abordadas, portanto, a incapacidade da criança controlar o seu comportamento, de manter a atenção e as dificuldades também de controlo ou a inibição também de impulsos e da atividade excessiva, que como também já foi referido, nem todos os casos de PHDA nós verificamos a questão da atividade excessiva, e eu digo sempre que às vezes preocupa mais a criança parada ao fundo da sala e caladinha do que aquele que está aos saltos, né, que toda a gente toma logo atenção. Então, a intervenção psicomotora vai aqui apoiar-se em várias técnicas e em várias formas de ajudar a criança, através da educação sensorial, também já foi aqui um bocadinho referida pela colega, exercícios que desenvolvam a atenção, os trabalhos manuais também vão ser muito importantes para a questão do controle inibitório, para a parte sensorial, para desenvolver a atenção, e a reeducação da atividade tónica, portanto aqui o tónus muscular muito importante para o desenvolvimento da atenção. Aqui, segundo o desenvolvimento psicomotor, temos dois grandes aspectos que são o tónus e o equilíbrio, que acabam por ser responsáveis por regular os níveis de atenção da criança e que, regra geral, quando temos um diagnóstico de PHDA, é comum existir alterações nestes dois aspectos. Portanto, são crianças que muitas vezes têm dificuldades a nível do equilíbrio, que o tónus também não está assim muito bem ajustado. Claro que são questões que às vezes os pais me dizem: Sara, mas ele corre, ele salta, ele pincha, mas era aquele um bocadinho que a Juliana até falava não adianta gastar energia o dia todo, que eles vão ter, não é? Ainda vão estar com esta atividade excessiva. Então, a questão do equilíbrio também não é aquele equilíbrio a correr, é um equilíbrio que é pensado, que é consciente. E então, às vezes, são questões que passam um bocadinho despercebido aos olhos dos pais, porque realmente a criança não para e não é, às vezes nem é aquela criança trapalhona, mas quando nós exigimos algo que seja mais consciente, com mais atenção ao seu corpo, existem algumas falhas. E, por último, as atividades de relação também aqui com uma importância muito grande para o desenvolvimento da criança. Então, a nível sensorial, os exercícios que nós podemos fazer, um bocado fora do que já foi falado, mas falamos de exercícios em que empurramos, puxamos, carregamos objetos, manipulamos diversos objetos, ou então a própria criança em si também ser empurrada, puxada, carregada,
E podemos trazer aqui, e em vários exercícios que eu vou apresentando ao longo da minha apresentação, o acréscimo dos olhos fechados, não é? O retirar aqui a visão, porque vai ajudar a haver uma maior consciência dos movimentos. Os movimentos acabam por se tornar, de certa forma, mais lentos, por necessitar de uma maior segurança para se movimentar, então há uma maior consciência de cada movimento que é realizado, há uma maior necessidade de ser mais preciso nesses movimentos, que muitas vezes é o que não acontece na criança com PHDA. Os exercícios podem também ser feitos em grupo ou individualmente, sendo que em grupo acabamos também por conseguir trabalhar diversos aspectos da atenção, de esperar pela própria vez, controlar vários impulsos, cumprir regras, que também já foi aqui um bocadinho falado. Exercícios que desenvolvam a atenção. Aqui eu não trago exemplos como as fichas de 7 erros ou algo muito sentado numa mesa, e tenho aqui colegas psicometricistas e fico muito feliz por isso. E nós, o trabalho, pelo menos eu e sei que vários colegas, é o chão e é movimento. Portanto, quando nós trabalhamos a atenção, e muito diferenciando, às vezes, porque trabalho muito em equipa e converso com colegas, psicólogos e tudo mais, acabamos por olhar para a atenção de uma outra forma, não é? E então trabalhamos muito com o ritmo e o movimento, com jogos, com músicas, as cirandas, como se usa no Brasil, o termo, portanto, usar o ritmo, bater as mãos sobre uma superfície, seguindo um determinado ritmo, ou, por exemplo, a criança ter que escutar uma sequência de batimentos que nós fazemos, ou que até está a ser reproduzido num rádio, e ela tem que reproduzir da mesma forma. Depois podemos pedir à criança para realizar batimentos, ou até mesmo deslocações no próprio espaço, em que tem que variar os ritmos, portanto, andar devagarinho, andar de forma normal, andar rápido, e às vezes até podemos tornar mais complexo, e em vez de dizer, olha, agora vais andar devagar, podemos associar cores, portanto, o amarelo é devagar, o verde é muito rápido, ou associar animais, o que nós quisermos, que acabamos por trabalhar muitos outros aspectos também a nível cognitivo e da atenção. Os trabalhos manuais vão ajudar aqui nos desafios diários que a criança apresenta, nas atividades de vida diária, da escola, o controle da impulsividade, porque requerem, quando nós fazemos um trabalho manual, é um exercício que exige que haja realmente um gesto preciso para ter aquele resultado, e então são exercícios que vão requerer a pressão sobre um objeto ou sobre um material, a manipulação de determinados materiais, projetar e a própria capacidade de preensão. Portanto, falamos em agarrar determinados objetos, em pintar de diversas formas, com diversos materiais, com os dedos, pincéis, recolher e apanhar objetos, amassar objetos, as plasticinas, os slimes e tudo isso, o dobrar e rasgar papel também, e fazer construções. Por exemplo, um jogo que eu já cheguei a usar muito é o Jenga, aquele jogo de madeira empilhado, e é excepcional para trabalhar com eles, portanto, o aguardar a vez, aí tem que exigir um controle muito grande dos movimentos, também a nível da motricidade fina, para que a torre não caia. Portanto, são exercícios que envolvem realmente o movimento do corpo pensado. O objetivo da intervenção psicomotora será favorecer a expressão da motricidade natural da criança, ou seja, é um espaço livre para a criança se poder exprimir, em que esta motricidade, este movimento, a característica essencial dela é mesmo o ritmo, é a ritmicidade. Portanto, a criança vai se sentir livre corporalmente, mentalmente, e vai fazê-lo através de uma prática lúdica, por isso é que às vezes é muito difícil sair da sessão de psicomotricidade e ir para a explicação, ou para a sessão de psicologia, ou para a sessão de mesa, porque realmente é através do lúdico que nós trabalhamos, através de jogos, cantigas e através do brincar, e muitas vezes eles nem sequer se apercebem, não é, do que é que estão a trabalhar e que estão ali a desenvolver qualquer coisa que lhes é difícil. Portanto, vamos ter como objetivos orientar, instaurar e restaurar a comunicação e a identidade da criança. Ela vai apresentar realmente várias alterações do desenvolvimento psicomotor, e que acaba por ser um bocadinho a nossa luta,
na nossa profissão, dar a conhecer essas alterações, dar a entender que não só na PHDA, mas noutras perturbações, existem efetivamente aqui vários aspectos que devem ser trabalhados. E então falamos do quê? Falamos do esquema corporal, portanto é aquela criança que se está sempre a magoar, que vai contra tudo, que depois nós apercebemos não tem realmente uma percepção adequada do seu corpo. É aquela criança que realmente não tem uma boa relação. Nós, para termos uma boa mobilidade, temos que ter uma boa relação com o nosso corpo e conhecê-lo bem, mas também em relação aos outros, em relação ao espaço envolvente. E a criança não consegue entender a atuação dessas diferentes partes do corpo como um todo, e muitas vezes até os próprios limites do corpo. Portanto, é uma criança desajeitada, com falta de coordenação, com lentidão ou até com excessiva atividade. Por vezes uma criança mais agressiva, lá está a dificuldade em controlar os impulsos e que pode depois levar então aos problemas de comportamento. Então, como é que nós podemos ajudar? Vamos trabalhar o conhecimento do próprio corpo, através de desenhos no papel, ou, por exemplo, a própria criança deitar-se no papel, desenhar o contorno do seu corpo, ou desenhar o contorno do corpo de um colega, identificar e nomear partes do corpo, que são fases diferentes, não é? Aqui a nível da comunicação e da linguagem. Portanto, o identificar é reconhecer onde é que as partes do corpo estão, através de onde é que está a cabeça, e a criança começa por identificar e aponta onde está a cabeça, e posteriormente é que ela vai nomear a parte do corpo. E depois os circuitos psicomotores, ou seja, quando nós pedimos, mesmo às crianças mais pequeninas, fazemos um túnel, ela tem que passar por baixo do túnel, quando há um espaço muito estreitinho, ela tem que perceber se consegue passar por ali ou não. Tudo isto acaba por ajudar a desenvolver este conhecimento do próprio corpo, atividades em espelho, e é importante, nós percebemos que às vezes também é uma área um bocado esquecida, por exemplo, na terapia da fala, na fonoaudiologia, que o corpo também é a nossa boca, e a fala também é um ato motor, e é preciso que também a criança tenha consciência do seu corpo, boca, não é? E a expressão facial, para todas as outras competências como a fala. E às vezes fica um bocadinho esquecido, não é? Mesmo os pais, ainda como aconteceu estes dias, uma criança com dificuldades a nível da alimentação, e disse, olha, eu vou reencaminhar então para a minha colega, a terapeuta da fala, e a senhora disse-me, mas ela não tem 2 anos, para que é que vai para a terapia da fala? Ela mal fala. E eu, pois, mas não é para isso, não é? E é importante nós percebemos que um corpo tem várias partes pequeninas, e que por vezes nós não temos a consciência completa realmente dessas diferentes partes. Então, também a nível da coordenação manual, uma criança que tem movimentos e gestos são descoordenados, os movimentos finos, muitas vezes a letra, não é, que pode afetar o grafismo, é uma letra muito descoordenada, ainda mais que a letra acaba por ser influenciada muitas vezes pela nossa componente emocional, não é? Então há dificuldades em coordenar o olho e a mão, necessários para a escrita, necessários para a leitura, necessários para jogos de bola, para o dia-a-dia, para o vestir, para o despir, e também muitas vezes acontece que a criança realiza demasiado esforço nas atividades manuais, porque o tónus não está bem ajustado e porque realmente há este desfazamento do gesto harmonioso, e cansa-se a escrever, e cansa-se a realizar atividades, cansa-se porque tem que controlar impulsos e movimentos que estão um bocadinho aquém do que seria esperado. E então, vamos fazer exercícios para desenvolver essa destreza, vamos promover o controle da força muscular, portanto, vamos trabalhar aqui, isto acaba tudo por estar muito interrelacionado, vamos trabalhar o equilíbrio, onde vamos promover o desequilíbrio, para a criança poder adequar a força muscular necessária na atividade, vamos promover o relaxamento, vamos trabalhar com muitas massinhas, com rasgar muito papel, vamos adequando também às necessidades de cada criança. Vamos potenciar a leveza dos movimentos, portanto também torná-los mais leves, menos rígidos, se for o caso, e ajudar na melhoria das competências manuais que estão inerentes à escrita. Isto não quer dizer que vamos passar o dia a escrever com a criança, porque existem várias situações, vários aspectos e competências que nós temos que trabalhar antes do movimento de escrita, que são necessários e que nós podemos depois trabalhar com a criança
em vários aspectos e atividades. Temos então também a coordenação global, coordenação motora global, com uma evidente estruturação do equilíbrio postural, e então acaba por haver um comprometimento do eixo corporal dos movimentos. A criança tem este eixo que permite manter o equilíbrio, está desestruturado, não está muito bem orientado, e então ela acaba por ter dificuldade em se manter em equilíbrio e em organizar os movimentos. Os movimentos não são dissociados, não consegue separar as diferentes partes do corpo, do braço, do ombro, para realizar tudo aquilo que ela precisa de trabalhar no dia a dia. Então, vamos ajudar com, mais uma vez, consciência, porque isto acaba por estar, eu não quis entrar muito em pormenor, de acordo com a lei do desenvolvimento psicomotor, porque existem 7 fatores, e eles desenvolvem-se por uma determinada ordem, e o que a psicomotricidade diz é que um primeiro fator que está alterado vai acabar por, uma bola de neve, alterar todos os seguintes. Então, quando eu falo numa criança que tem PHDA, tem dificuldades de atenção, como eu já referi, o equilíbrio é realmente um dos fatores responsáveis para ajudar na manutenção da atenção, para conseguir, está-me a faltar agora a palavra, os estímulos, escolher os estímulos certos, não é? Porque também já foi falado aqui. Uma vez que este fator, que é o segundo dos 7, está comprometido, tudo o resto estará comprometido, e então acaba por estar interligado. Portanto, vamos puxar atrás, vamos trabalhar novamente a consciência do corpo em movimento, através do correr, do saltar, do nadar, do marchar, do andar, mas não é à toa, não é? Por isso é que é um bocadinho a diferença da psicomotricidade. Muita gente olha, está só ali a brincar. Não, é um brincar, mas é um brincar com um objetivo, e o psicometricista que prepara a sessão, que prepara aquela intervenção, tem um objetivo com cada atividade, que até o terapeuta da fala pode fazer uma atividade igual e tem outro objetivo, ou o professor, ou outro profissional. Aqui, a orientação temporal também muito importante e também muito relacionada com as capacidades académicas, que passa muito despercebida no meio da agitação. Portanto, a criança é tão agitada que nós nem nos apercebemos desta desorientação que ela tem. Pronto, existe aqui uma diferenciação que vamos fazer entre orientação e organização. Portanto, mas isso não quero entrar muito em pormenor, mas a criança acaba por ter uma dificuldade, na sua noção do corpo, na sua noção de espaço e tempo, que estão diretamente ligados ao nosso movimento. Portanto, é um movimento que se organiza num espaço e num tempo. Porquê? Porque envolve um ritmo, acaba por estar também esta questão envolvida na descoordenação que está associada à PHDA. Portanto, é um movimento que se coordena e movimenta, como eu já referi, então, em função do tempo e em relação ao sistema de referência. Como é que nós podemos ajudar? Trabalhar conceitos, aquilo que também as Juliana chegou a falar da questão do horário, das rotinas, o antes, o agora, o depois, o lento, o rápido, e nós podemos fazer isso também com o corpo, não é? Olha, coloca-te antes da bola, agora vais andar mais rápido. Agora vais colocar a bola entre ou antes da cadeira, ou depois do João, não é? Mesmo nas próprias filas, no dia a dia na escola. Exercícios que envolvam ritmo, também, mais uma vez. A música pode aqui ajudar bastante, a dança, e desenvolver também a atenção e a memória. A orientação espacial. Lá está, a criança que está constantemente a chocar contra as coisas, a esbarrar em objetos, porque é uma criança que não consegue ordenar e organizar objetos pessoais. É aquela criança que tem a mochila toda desorganizada, a secretária de trabalho também está tudo virado ao contrário, não consegue prever a trajetória de uma bola, por várias razões. Estamos a fazer um jogo de equipa, por exemplo, ela não consegue medir a velocidade a que a bola vem, para poder não é, fazer o gesto para receber a bola, também não consegue perceber muito bem ou deslocar o corpo para o local para poder receber, por exemplo, sem cair ao chão. Aqui a questão não prevê dimensões dos desenhos ou da letra que nós podemos notar, então no grafismo, nos desenhos que faz, na letra, que pode ter uma letra pequenina, a primeira letra da palavra pequenina, a seguinte já é muito grande, e não percebe evidentemente o espaço, e daí se nota em todos os movimentos e nas aprendizagens.
Novamente, vamos atuar através da experiência vivida, portanto, vamos fazer acontecer e aí vamos trabalhar aqui com conceitos espaciais, esquerda e direita, atrás, à frente, perto, longe, maior, menor. Existem vários jogos de tabuleiro que nos podem ajudar nisto, mas podemos também, lá está, fazer circuitos em que pedimos à criança para colocar objetos segundo estas instruções. Depois temos aqui a lateralidade, muitas vezes esquecida, não só na hiperatividade, mas noutras patologias, até já falaram, podem existir aqui comorbilidades, e a lateralidade é importante nós reforçarmos que não é reconhecer a esquerda e a direita. A lateralidade é ter uma dominância de um hemicorpo, ou seja, é a criança apresentar uma preferência a nível da mão, do olho, do pé e do ouvido. E aqui, a nível da aprendizagem, vamos nos focar muito mais, ou ainda mais, na preferência da mão e do olho, que devem ser do mesmo lado do corpo. O que acontece muitas vezes é que pode acontecer de haver crianças que tenham sido contrariadas na sua lateralidade, e já recebi casos assim, portanto, crianças que eram canhotas e foram contrariadas, tanto de uma forma consciente como inconsciente, ou crianças que realmente, em idades mais novas se calhar, ainda estão bastante confusas sobre qual é que será a mão dominante. E isto, consequentemente, vai levar a outras dificuldades, como uma criança que não vai conseguir conhecer tão bem o seu corpo, vai ter dificuldade na direção gráfica, portanto, nós temos que nos lembrar que as nossas aprendizagens, a leitura e a escrita, faz-se da esquerda para a direita e de cima para baixo, mas isto implica que eu tenha este conhecimento e esta noção. Posteriormente, lá está, vai ter a dificuldade em reconhecer a direita e a esquerda, e isto vai levar então a um comprometimento na leitura e na escrita. E também na matemática. Não coloquei aqui, mas quase todas as aprendizagens académicas são realmente afetadas por alterações da lateralidade e noção do corpo. Então, como é que vamos ajudar? Em primeiro lugar, temos que incentivar a criança e ajudá-la a reconhecer qual é que é a mão dominante. Percebermos se efetivamente é a lateralidade natural da criança ou não. Caso não seja ou tenha sido contrariada, os estudos são muito poucos sobre o que fazer, então é ajudá-la a que não haja tanta confusão. E depois permitir que ela identifique sem hesitação os lados direito e esquerdo em nós próprios e no outro, né? Porque depois no outro troca e às vezes as crianças não são estimuladas nesse sentido. Portanto, podemos desenvolver exercícios seguindo instruções, portanto, puxar a mão direita com força, depois a esquerda, mostra o olho direito e levanta a mão esquerda. Podemos fazer exercícios com bolas, por exemplo, em que a criança tem que lançar ou receber a bola com a mão ou o pé que escolhemos, direito ou esquerdo. Eu, por exemplo, uso muito uma técnica que é, antes de falar o esquerdo e direito em crianças mais pequenas, utilizo cores. Então, primeiro vou trabalhando associando a cor verde, por exemplo, ao lado direito e a cor vermelha ao lado esquerdo. E antes de eu pedir os lados certos, peço só para a instrução ser para a cor solicitada. Pronto, e era isto que eu tinha aqui a trazer, esta questão toda dos aspectos psicomotores que acabam por estar alterados e que comprometem tanto a autonomia da criança com PHDA como as suas aprendizagens. Estou disponível para esclarecer alguma dúvida que possa existir. E muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, Sara. As apresentações, as palestras se completaram lindamente. Agora estamos, então, abertos a questões, reflexões, perguntas. Nós temos uma pergunta aqui no chat. Acredito que é para a Sara. A Ana Mello perguntou: o jogo do carrinho de mão ajuda a definir a lateralidade pelo fato de estar em carga? Ok. É um jogo muito interessante e que eu uso também e que ajuda não a definir, mas ajuda a criança a ter mais consciência do seu corpo. Porque o que é definir a lateralidade? É nós darmos a conhecer à criança que nós temos dois lados do corpo, não interessa se é esquerdo e direito, ok? Portanto, a lateralidade vem antes da noção do corpo. O que nós vamos fazer é dar a entender à criança que temos dois lados do corpo e que um lado do corpo vai ser mais especialista ou vai ter mais precisão que o outro. O que é que acontece? Quando nós fazemos essas atividades de cruzamento,
Por exemplo, o gatinhar é das fases mais importantes que uma criança pode atravessar. Deve atravessar essa fase o máximo de tempo possível, ok? Há muitos pais que me dizem, ele começou logo a andar. Eu, ok, então depois do andar estar bem estabelecido, para não haver nenhum retrocesso, vamos voltar ao gatinhar. Existem muitos estudos que dizem que mesmo nós adultos, que tenhamos alguma dificuldade de aprendizagem, alguma dificuldade no dia-a-dia, que sejamos assim mais descoordenados, que o gatinhar, mesmo em adultos, traz bastantes benefícios. E o carrinho de mão acaba por ser também um bocadinho esta questão do gatinhar, porque promove o cruzamento trabalha os dois braços, não é? E dá consciência à criança de dois braços em movimento, e um vai ter realmente mais força do que outro, um vai ter mais precisão, não é tanto pela questão da carga, porque se nós podemos fazer, por exemplo, às vezes também faço com bolas, e eles terem que segurar a bola pela parede, ir enrolando a bola a parede de cima, basta que seja esta questão do cruzamento. Isto depois basta a criatividade, não é? Para nós criarmos atividades que façam realmente o trabalho dos dois braços, ou as duas pernas também. Aqui, a Fátima, que é da área. Obrigada, Fátima, por estares aqui. Sim. Mais alguma questão? Reflexões? Dúvidas? Se quiserem abrir o microfone, né? Fiquem à vontade. Sim. A Ana colocou também, fantástico, obrigada, quantas dicas maravilhosas. Eu estava a pensar quando a Sara estava falando sobre as várias atividades, né? E aí, e você mencionou, né, dos objetivos. Acho que é isso, né? Uma atividade pode ser usada, né, de acordo, se a gente tem claro, né, o professor, o pai, nós terapeutas, né, se a gente tem claro o que a gente quer usar com aquela atividade, a gente pode explorar uma mesma atividade para vários objetivos, né? Então, acho que isso é bem interessante. Todas essas dicas, né, essas sugestões que você disse, a gente pode explorar tantas funções cognitivas, né? E o mesmo especialista, ou seja, dois psicometricistas não vão realizar a mesma atividade da mesma forma com o mesmo objetivo, não é? Já me aconteceu, por exemplo, de estar a observar uma sessão de uma colega terapeuta da fala, né, fonoaudióloga, porque era para tentar perceber qualquer coisa ali na criança, se faria sentido uma avaliação, e eu estava a olhar para ela e ela estava-me a falar de outra questão qualquer que ela se apercebeu, já com algum conhecimento sobre a minha área, né, que não é muito conhecida. E eu, olha, ele é muito provavelmente canhoto. E ela, como é que tu percebeste? Não é? Uma atividade que não tinha nada a ver, ninguém lhe pediu para mostrar qual era a mão ou que não era, mas acaba por ser o olhar que cada um de nós dá. Nós podemos ter 6 profissionais a ver a mesma atividade. Sim. E nós vamos ver coisas diferentes e trabalhar coisas diferentes. Como a torre que a Juliana trouxe. Trabalhou aqueles objetivos, eu posso trabalhar outros, outra colega trabalha outros, ou até mesmo a própria Juliana, com um menino usa para aquilo, com o menino seguinte, com outra coisa nada a ver. Exatamente. Por isso que é necessário o trabalho em equipa, né? Porque a gente nunca consegue trabalhar sozinho, precisa, assim, ter a opinião dos outros. E eu acho muito bacana isso de observar o trabalho do outro colega também, né? Porque aí a gente consegue trocar e proporcionar qualidade de vida, né? Para essas crianças e para os adultos também, né? A gente não pode esquecer que os adultos também vão ter aí o TDAH, o PHDA. E às vezes o que acontece, principalmente eu sinto isto, realmente a área da psicomotricidade não é muito conhecida, e cabe-nos a nós psicometricistas um bocado ir metendo o bedelho, não é? Ir metendo o nariz nas coisas para darmos a conhecer, porque às vezes há certas dificuldades que estão lá, mas que precisam de algo do âmbito psicomotor para avançar, como a questão da fala. Há muitas crianças que têm dificuldades ou alterações na fala, mas que para trás estão coisas da área, é o que eu costumo dizer, se por alguma razão o ditado diz um ano andante, 2 falante, é porque a criança precisa de andar ou de até lá ter todo um desenvolvimento, não só a nível psicomotor, como a nível da comunicação, como é óbvio,
para depois conseguir, a nível da fala, também ter todas as competências para se poder expressar verbal e não verbal, não é? Mas às vezes é difícil, assim como para mim é difícil ver, se calhar, coisas de outras áreas, da terapia da fala, da psicologia, por isso é que é importante estas partilhas e aprende-se tanto, não é? Sim, e a gente aprender e entender o trabalho do colega, né? Porque muitas vezes, assim, algumas crianças que vêm com uma dificuldade de atenção e impulsividade, você, às vezes, você vê que precisa de um trabalho, voltar para trabalhos para De integração corpo. sensorial, por exemplo, né? E aí e às vezes você nem consegue fechar um diagnóstico de TDAH, porque tem algumas questões defasadas lá de trás, né, de funções mais básicas, né, sensoriais, que você primeiro precisa trabalhar aquilo para ver o que sobra das funções, né, de atenção, de funções executivas, aí que você vai ver se elas realmente estão defasadas ou não. Então, muitas vezes precisa muito do trabalho da psicomotricidade mesmo, né, da terapia ocupacional também, enfim, né, para a gente refinar, ver o que a criança melhora e ver realmente o que, entre aspas, o que sobra de dificuldade mesmo, né, e às vezes não sobra, né, às vezes ela consegue recuperar, né, ou desenvolver. Porque assim a gente consegue ver a criança como um todo, né? Não só uma parte. Então, assim, a queixa é fala, a queixa é atenção, mas ele é um todo, né? Sim. Às vezes ele precisa de um pouco mais de uma área, um pouco mais da outra área, e quando você troca, quando você observa o trabalho do outro, você consegue até analisar, bom, agora eu acho que ele precisa de mais dessa intervenção, e assim por diante. E eu acho que enquanto que há respeito entre as diferentes áreas, tudo é possível. Eu lembro de um caso que eu acompanhei de um jovem com um PHDA, mas com um QI altíssimo. Então, tudo o que eu trabalhava com ele, eu tinha que lhe explicar cientificamente o que é que eu estava a querer trabalhar com ele, porque ele lembrava-se de há 2 anos atrás, com outra terapeuta da mesma área, ter feito, e então eu explicava-lhe. Mas a queixa era a escrita, a queixa da mãe, que escrevia muito mal, tinha uma letra horrível, e apesar de ele ter direito na escola a todo o tipo de ajudas, a mãe queria que ele trabalhasse e que fosse estimulado para ser independente e não ter que depender dessas ajudas. E quando eu fiz a avaliação, eu vi, é o que eu costumo dizer, que eu vejo as crianças e os jovens como se fosse uma casa, não é? Exato. Então eu vi a base da casa dele muito fraca. E a mãe vinha-me com a queixa da escrita, ela queria que eu trabalhasse a escrita. E eu disse, olha, eu vou trabalhar tudo menos a escrita. Eu posso de vez em quando ir tocando ali qualquer coisinha, porque existe aqui várias questões. Era uma criança muito desatenta, com muitas conversas paralelas, até não era muito agitado, mas muitas conversas paralelas. Nós estávamos a fazer uma atividade e ele dizia, a Sara sabe, sempre ali a falar. E nós fomos conseguindo trabalhar isso, até que depois, a nível da escrita, eu disse à mãe assim, olha, eu não tenho formação específica para isso, porque é uma questão da terapia ocupacional. Porque, efetivamente, era necessário, ele não tinha dificuldades de motricidade fina. Por exemplo, o jogo do Jenga era um que nós fazíamos muitas vezes. Ele não tinha dificuldades de motricidade fina, ele tinha uma dificuldade no âmbito da motricidade fina, que era ocupacional, que era a escrita. E então foi encaminhado e foi explicado à mãe o porquê de manter as duas áreas, que são tão parecidas, e andam sempre ali um bocadinho, parece que em luta. Foi explicado à mãe porque é que continuava com psicomotricidade e que teria que ter a necessidade da terapia ocupacional. E ele melhorou imenso, mesmo. E é importante isso. Nós vemos a base da casa, porque Exato. a motricidade é o telhado da casa. Porque a escrita é algo visível, né? Então, o que está anterior a isso, eu também tenho algumas crianças em fase de alfabetização que ainda estão dentro da fase de alfabetização, mas 7, já estão atrasados na escrita. Não estão, mas vamos ver o que está anterior a isso. A criança mal consegue se focar em alguma atividade lúdica, como é que ela vai escrever bem? Então, a gente tem que trabalhar o que está anterior a essa escrita. É isso e a fala, não é? É o que mais preocupa os pais. Exato. Por isso também esse trabalho com esse acolhimento dessa família, essa orientação da família, né? São várias frentes que a gente tem que atuar para que o processo seja concluído com sucesso. Sim. É uma pena a gente não ter nenhum médico aqui hoje participando, porque eu vejo que muitas vezes, né, acontece esses
esses encaminhamentos não são feitos porque os médicos às vezes nem Por sabem. falta de informação mesmo, né? Eu tive um caso que eu acompanhei aqui como acompanhante terapêutica, né, de uma criança, não era TDAH, era TEA ou PEA, né, e ele acabou voltando para o Brasil, mas lá no Brasil a mãe comentou que aqui ele fazia, né, a terapia comportamental, fazia terapia da fala e fazia psicomotricista, e a médica perguntou, mas por que psicomotricista? Não vejo necessidade. E não foi a primeira, teve médicos aqui também em Portugal que falaram que não viram necessidade. A criança via, é só um problema de fala, é só uma questão, né? A gente só tem que, né, tratar aí as questões comportamentais e ok. Então eu vejo que falta muito conhecimento dos médicos, né? O que esse profissional faz, um profissional tão importante que eu hoje em dia, né, eu sempre acabo encaminhando para um psicomotricista, porque como a própria Sara falou, a fala é um ato motor e a gente precisa, sim, trabalhar em conjunto, né, às vezes é uma criança que, como ela falou, não engatinhou, né, não consegue descer uma escada, são pré-requisitos aí para a gente, né, chegar lá no topo. Para a fala também é muito importante, porque a fala é um ato motor e é um ato motor que também é de dois lados. Nós também temos um lado dominante, não é? E Claro. vocês, melhor do que eu, não é? Temos um lado dominante para mastigar e tudo mais. Portanto, e mesmo, por exemplo, a área da motricidade orofacial é muito esquecida e não é valorizada na terapia da fala e eu acho que tem um valor muito grande. E por acaso é algo que me custa muito. Sinto-me muito pelos pais, porque realmente a maior parte das vezes eles vão aos médicos e nunca é preciso, ou ele vai crescer, isso vai passar, isso não é nada, isso e passam os melhores anos da vida. E acho que aqui não há nenhum médico, porque também poucos médicos têm a vontade de aprender. Acho eu. Não, uma vez eu participei de um seminário onde um médico disse exatamente isso. Ele falou que eles não têm essa formação, né, para explicar exatamente o que é que cada área terapêutica que nós estamos falando aqui, o que nós fazemos, né? Então, assim, a terapeuta da fala cuida da fala, né? Então, são coisas muito pequenas, né? São fatias do nosso trabalho que às vezes chegam para eles, né? Sim. Então, não falta esse conhecimento mesmo, é uma pena. Não sei se posso colocar... Sim. Não sei se posso colocar um comentário. Antes de mais, agradecer muito. Eu sou terapeuta da fala. Ultimamente, eu tenho estado a tentar aliar às atividades linguísticas sempre atividades motoras. Porque vamos aprendendo que sim, se fazemos isso em conjunto na mesma atividade, existe uma grande vantagem, porque estamos a ativar o corpo caloso, não é? Porque a criança tem que ativar ambos os hemisférios. Não é fácil ter imaginação e criatividade para tudo, mas o meu sonho seria que houvesse um livro onde pudéssemos dar ideias. Dou só um exemplo que fiz que resultou muito bem com uma criança. Era para ela ter noção se aquele som estava no início da palavra, no meio ou no fim. Então eu pus 3 cadeiras com 3 bolas diferentes. Ao fundo estava um saco com muitas bolas. E no outro lado estava um saco vazio, um cesto onde ele ia ter que encestar. Então ele sabia qual era o fonema, qual era a letra que estávamos à procura, qual era o som. Eu dizia-lhe a palavra e ele tinha que pensar aquele som que eu estou à procura, está no início, no meio ou no fim, sendo que eu representava com as 3 cadeiras o início da palavra, o meio e o fim. Mas ele tinha que associar a cor e percorrer, buscar a bola daquela cor e encestar no... Isso foi das atividades que aquele aluno mais gostou. Pronto, ou então aquela simples do arco, comprei no outro dia no chinês, €1,50, um arco, não é? Ok, tu ouves o som, tu ouves a palavra, se tem aquele som, tu saltas, se não tem... Depois a criança até disse que era mais divertido. Salte para o lado, porque ela tem que saltar de todo modo, não é? Ficar parado não tem piada. Então, se tinha o som, ele saltava para dentro. Se não tinha, ele saltava para o lado. E isso é altamente motivante para as crianças, além de ser cientificamente... Mas às vezes não tenho muito mais ideias, às vezes. Mas super complexo, porque além de estar a trabalhar a parte da terapia da fala que precisava, que eram os fonemas, trabalha
organização e orientação do espaço, a ordem do fonema, Exato. lembrar-se qual é a cor, memória, as etapas de toda a tarefa, a coordenação, tudo isto é muito exigente para a criança. Nós na faculdade, eu não sei se a Fátima, não sei se está aqui mais alguém psicometricista, peço desculpa se tiver, eu a Fátima é que conheço. Acho que ela não sei se tirou na minha faculdade, mas nós tínhamos um defeito muito grande que era, os relatórios tinham que ser muito ao pormenor e muito cheio de critérios. Então nós para cada atividade tínhamos que definir tudo o que a criança tinha que cumprir para a atividade ser um sucesso, ou seja, imensa coisa. Mas aquilo faz-nos também pensar que uma coisa simples que nós propomos à criança exige tanto deles. E eu percebo isso da criatividade que não é fácil. O que é que eu tenho feito muito, que acho que também, pelo menos eu, falhava, entre aspas, nisso. Nós estamos sempre muito naquela correria do ritmo da sessão, não é? É uma hora, temos que fazer atividades, temos que, passa desta para outra. Eu dou tempo. Eu muitas vezes dou o jogo, dou o material e a criança explora. E de certeza que nós com aquele material, com o que ela vai fazer, vamos conseguir trabalhar um objetivo. E se calhar nós já não estamos a criar barreiras, porque às vezes criamos, por muito que conheçamos a criança, e a criança vai nos surpreender. Eu já tive uma criança com bastantes dificuldades de equilíbrio, que para pôr num disco de equilíbrio simples era complicado, porque ela não conseguia, e ela lembrou-se de pegar no disco, pôr aquelas bolas de meias circunferências em cima do disco e quis subir. E eu, ok, sobe. E ele, Sara, não consigo. Eu, não faz mal, eu ajudo-te. E ele, não consigo, não quero. E saiu. A meio da sessão quis lá voltar outra vez e conseguiu. E eu nunca na minha vida ia me lembrar de fazer isto com ele. Porque nós, né, andamos muito nesta rotina. É um bocadinho aquilo que eu digo, é carregar no botão do pause e deixar acontecer. E muitas vezes começo a sessão e digo, olha, escolhe um jogo. Porque a motivação é a chave de tudo, não é? Então escolhe um jogo e a criança vai interagindo com o material. E nós, ok, eu tenho este objetivo com ele, olha, e agora? Não é? Isto e aquilo. E conseguimos desenrolar dali a atividade. Claro, pronto, uma pessoa vai fazendo. E eu acredito que, como na minha área também era muito, ou na minha faculdade, muito presa ao papel, e tive que sair desse registro porque não me identifico, acredito que também na área da terapia da fala, apesar de não conhecer os cursos, seja difícil de sair do registro de trabalhar de mesa, porque ninguém, na faculdade disseram, mas ninguém diz que a terapia da fala tem que ser sentada a uma secretária, não é? E claro que exige mais de nós, não é? Mas é gratificante e essas atividades são riquíssimas mesmo. Eu acho que assim, a gente, isso que você falou, Sara, é fundamental, e a Ana também, essa questão de, às vezes um simples jogo, a gente pode jogar de várias formas. Se você tem o seu objetivo claro, preciso trabalhar aquilo, é o raciocínio clínico. Às vezes a criança traz alguma situação, ela modifica, e com isso você aproveita, né? Então, essas entradas sensoriais, quanto maiores forem, maior vai ser o ganho nosso, que a gente aprende uma técnica nova, e eles é que, né, vão se beneficiar, com certeza. Sem dúvida. Ai, tão bom. E essa parte final é sempre tão agradável, porque... É a que eu mais gosto. Não é, Juliana, é muito bom, porque nós ficamos à vontade depois de termos tratado do tema com um certo respeito, né? Com tudo o que o protocolo, né, manda, né? Porque nós temos que falar da teoria, nós temos que falar, fundamentar tudo, mas essa parte final é muito agradável, muito boa. E quando tem participação, então, como foi neste caso, aí que fica perfeito. Temos aqui um comentário, não sei se a Tanise pegou. Desculpa. A Fátima. Felizmente, colocou. a Fátima, pode dizer. Felizmente, vejo cada vez mais trabalhos maravilhosos na terapia da fala, o que não quer dizer que antes não era. Sim, Acho que ela se refere um bocadinho ao sair da caixa, não é? Aquilo que nós estamos habituados. Realmente é muito interessante quando se faz assim. Eu já cheguei a fazer sessões também em conjunto com o terapeuta da fala. Os dois ao mesmo tempo, e pronto, acaba por ser um bocadinho vocês também usarem atividades nossas, não é? Mas cheguei a fazer em conjunto. Muito bem. Não sei se alguém tem mais alguma questão. A Estela está sempre presente também.
Ela colocou, perdão porque cheguei à tarde, mas o que pude assistir foi ótimo. Sair da caixinha é o caminho. Muito bom. Tá, estamos a gravar, Estela. Depois... Vai ficar a frase. Muito bem. Não sei se alguém tem mais alguma questão para colocar. A Viviane pediu desculpa, mas ela precisava sair e falou que se alguém tiver alguma pergunta para ela, algum comentário, pode nos enviar que depois ela responde. Certo. Bem, eu vou aproveitar, então, esses 5 minutos finais já para falar, né, sobre o tema do próximo webinar, que será a TDL, né, que é a perturbação do desenvolvimento da linguagem, porque em outubro nós temos o mês de consciencialização da PDL, ok? Nós teremos aqui, no dia 28 de outubro, às 8 horas, uma fonoaudióloga que já está confirmada, que é a Simone Age, e temos uma psicóloga que, pronto, estamos a tratar desta confirmação e que brevemente faremos a divulgação, mas a Simone, que é uma especialista no tema, uma fonoaudióloga, vai estar conosco aqui no dia 28/10, ok? Muito obrigada pela presença de todas, principalmente as meninas que, foram tão generosas nessa partilha, e até o dia 28, com mais partilhas entre especialistas. Tanise? Muito obrigada a todas que participaram, né? E a gente espera vocês no dia 28 para a gente ter mais um encontro aí rico, com muitas trocas, né? E que a gente aí consiga crescer como profissionais mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Grande boa beijinho e noite boa todos. noite a todas. Boa noite. Obrigada. Boa noite.